Capítulo 2 de Filipenses, a humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, contemplem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se de a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, tenho sacrifício e oferecem a Deus, e sou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e se regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor de que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que quando ouvirem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza, e peço que vocês o recebam no Senhor como grande alegria e honre homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Eu vou fazer um breve resumo, porque é muito completo esse segundo capítulo. Primeira parte aqui fala que nós, em Cristo, nós temos algo a mais. E por ter algo a mais, nós devemos oferecer isso às pessoas. Então, se por estar em Cristo, nós temos compaixão, nós temos alegria, o nosso modo de pensar é diferente, nós temos amor,
e nós temos um só espírito e uma só atitude, ou seja, nós temos um alinhamento em Cristo, que isso se reflita aos outros, que os outros consigam ver o que Cristo faz na nossa vida. Qual a diferença que Cristo consegue fazer na vida de alguém? Que quando eles olharem para a sua vida, eles consigam enxergar isso, a sua diferença. E depois fala do que Jesus fez por nós e o porquê que o nome dele tem que estar acima de tudo. Porque por mais que ele era Deus, ele se desfez de todo o poder, ele veio como homem para passar por todo o sofrimento, por toda a dor, por pecados que ele não cometeu. Só por causa de Jesus Cristo nós temos acesso ao reino. Só por causa de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Sem ele ter vindo, ser desfeito dos seus poderes, ser desfeito de ser Deus e sofrido e morrido na cruz pelos nossos pecados, a gente nunca poderia ter chegado a esse status que a gente tem. Essa relação, esse relacionamento com Deus era impossível. Hoje nós podemos chamar Deus de nosso Pai por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. Nós, como seres vindos do pecado, como diz Paulo, mesmo querendo fazer o bem, nós sempre fazemos o mal, nós nunca conseguiríamos criar relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus só foi possível pela morte de Jesus Cristo na cruz. Pelo plano estabelecido por Deus para recriar esse relacionamento que Adão e Eva perdeu. Depois, Paulo fala mais um pouco dessa diferença que o cristão tem. O cristão, ele brilha como uma estrela e nós devemos deixar que os outros vejam essa luz. E como que a gente mostra essa luz para os outros? Tendo compaixão, tendo cuidado, tendo carinho, tendo amor. E que nós continuemos brilhando, mesmo dentro de uma geração corrompida. Nós vivemos, ele falava daquela época, mas nada mudou. Hoje é muito mais marcante o corrompimento dessa geração, corrompimento das pessoas. E aqui ele fala para não deixarmos de brilhar como deveríamos brilhar, que as pessoas consigam ver essa luz de Deus sobre a nossa vida. Lembra que a gente testemunha Deus nas nossas ações, não é quando a gente fala sobre Deus. Nós testemunhamos quando alguém olha para nossa vida e vê que nossa vida é diferente, que nós somos diferentes. É assim que a gente testemunha a glória de Deus. E por fim, ele fala de Timóteo e de Epafrodito, que são irmãos que foram aprovados na fé. São irmãos que aprenderam sobre Cristo e seguem os princípios de Cristo. E seguem demonstrando esse brilho de Cristo. Então ele sai do que... Ele faz uma construção nesse capítulo, passando pelo... Se temos algo diferente em Cristo, que nós ensinemos isso para os outros, que nós mostremos isso para os outros. Assim como Jesus veio e se desfez da carne, que a gente imite o comportamento de Deus. E quando a gente conseguir imitar esse comportamento de Jesus, nós se tornamos estrelas, nós se tornamos luz. E ele termina esse capítulo mostrando o exemplo de quem estava aplicando essa lei, esse conhecimento espiritual, esse relacionamento com Deus da época. Então, esse foi esse capítulo 2 de Filipenses. E aqui, mais que isso, ele deixa um pedido. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa função. A nossa função é, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Jesus Cristo. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai.